E aí galera, vamos para mais um vídeo emocionante, e dessa vez, eu trouxe casos de mães que realmente acham que estão certas, quando na verdade estão apenas entrando em conflito com os seus filhos. Antes de começarmos, queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, isso é o que me motiva a continuar, a interação de vocês e a inscrição é muito importante, e o canal nos últimos dias não saiu muito do lugar, então quem puder dar essa forcinha, eu agradeço muito. Agora vamos ao vídeo. Minha mãe cobrou a mim e a minha irmã as despesas por nos criar. Nossa casa sempre girou em torno de dinheiro, embora minha mãe ganhasse dinheiro mais do que suficiente, e não estivéssemos passando dificuldades de forma alguma, ela ainda reclamava de tudo que tinha que comprar para nós. Tudo mesmo, comida, roupas, despesas médicas, brinquedos, laptops e telefones, despesas escolares, tudo. Sempre soubemos exatamente quanto estávamos custando a ela, por isso não ousávamos pedir coisas desnecessárias, como atividades de lazer, brinquedos caros ou suprimentos para passatempos. Começamos a trabalhar muito jovens e ela nos manipulou e nos culpou para dar a ela todo o dinheiro que ganhávamos para pagar o que devíamos a ela. Quando fiz 18 anos, ela me cortou completamente financeiramente, mas gentilmente se ofereceu para eu alugar meu próprio quarto na casa dela, e me enviou uma fatura de cada centavo que eu já gastei para ela, totalizando mais de $700 mil. Ela me cobrou pelo Natal e presentes de aniversário, ela até me cobrou pelas despesas médicas da gravidez e do parto, e queria que eu pagasse o aluguel atrasado para morar na casa desde o nascimento. Ela fez o mesmo com minha irmã 2 anos depois, quando ela completou 18 anos, nós deveríamos pagá-la ao longo do tempo a partir do dia em que completamos 18 anos. Nós dois ainda estávamos lidando com muita culpa internalizada de sua manipulação constante, então pagamos a ela por um tempo, além das despesas necessárias, todo o nosso contra-cheque iria para ela. Alugamos nossos quartos na casa dela, e ela separou sua comida, material de limpeza, panelas e talheres das nossas coisas, e nos cobrou pelo uso. Ela, generosamente, incluiu o uso dos eletrodomésticos em nosso aluguel. Isso ocorreu até eu ter 21 anos e minha irmã 19, e um número suficiente de pessoas nos disse que todo esse arranjo estava desequilibrado, então finalmente saímos disso. Nós nos mudamos juntos e paramos de pagar a nossa mãe, e nem entramos mais em contato com ela. Eu só queria ser criança, mas a imigração da minha mãe arruinou minha infância. Minha mãe e eu imigramos para os Estados Unidos em 1997, ela tinha conhecido meu padrasto por meio de um serviço internacional de encontros. Minha vida na América nunca foi difícil, por assim dizer, mas minha mãe sempre dizia a mim e a minha irmã, que os tempos eram difíceis, eu era criança, então nunca soube o que isso significava. Minha infância foi preenchida com a palavra não, quando você é criança, você quer brinquedos, e fazer coisas com os amigos, mas a minha mãe sempre dizia não, e se eu perguntasse ao meu padrasto, tudo o que ele diria seria, vá perguntar à sua mãe, o que sempre me levava a um não. Agora vou dizer, nunca passei fome, recebi o que precisava enquanto crescia, mas sempre estávamos no fundo do poço. Lembro que uma vez pedi um par de Nike para minha mãe, e eu realmente quero dizer que foi só uma vez, eles custavam $66, a minha mãe olhou para mim e disse, você é tão ganancioso, tão ingrato pelo que tem, sua família em casa nunca poderia comprar sapatos bonitos como esse, nunca me peça sapatos como esse de novo. Até eu conseguir meu primeiro emprego, eu só usava Walmart e Kmart. Minha mãe enfiou na minha cabeça que eu pedir coisas que qualquer criança pediria era errado, que a família em casa estava tão mal que eu estaria fazendo uma injustiça a eles por ter roupas, brinquedos ou videogames quando eles não podiam. Uma observação lateral que é importante, quando eu vim para a América, inicialmente, minha mãe e meu padrasto não queriam que eu começasse a escola com 1 ano de atraso, então eu joguei fora o espanhol e aprendi inglês. Foi só no ano passado, a 2022, que realmente comecei a tomar iniciativa para aprender espanhol. E outra observação, em relação aos meus pais. Eles têm contas separadas, meu padrasto afirma que o dinheiro dele é dele e o dinheiro da minha mãe é dela, isso se tornará relevante ainda nesse relato. Além disso, minha mãe nunca quis pagar uma passagem para eu visitar nosso país de origem, porque ela disse que era muito caro e que eu nem falava espanhol mesmo. Cheguei ao ponto em que era muito fluente em conversação em espanhol, meu plano original era surpreender minha mãe que pratiquei o espanhol, entrando em contato com os familiares de nosso país de origem. Eu estava conversando com uma de minhas primas e perguntei como foi o dia dela, ela disse que estava tudo bem, mas estava esperando o telegrama da minha mãe. A princípio, pensei que fosse algum tipo de gíria com a qual não estava familiarizado, então pedi a ela que esclarecesse o que ela queria dizer.
Ela então me disse que estava esperando minha mãe enviar $800 para eles, e que eles estavam esperando em uma Western Union que seu dinheiro chegasse. No começo, fiquei pensando que algo estava errado com eles, então me ofereci para ajudá-los. O meu primo disse que não era ajuda, e que a minha mãe fazia isso todo mês. Perguntei novamente se algo estava errado. Meu primo disse que não, então perguntei há quanto tempo minha mãe faz isso. Ele disse que desde 1999. Perguntei a ele se é sempre $800. Meu primo explicou que todo mês é um pouco diferente, mas sempre foi uns $600 por mês. Eu finalizei a chamada e liguei para minha mãe. Eu disse a ela sobre o primo ter contado que ela mandava dinheiro para lá todos os meses, desde 1999. Ela disse que sim, que era para os remédios da minha avó. Então eu exclamei, e não. É você que manda dinheiro para eles porque se sente culpada por morar na América, e eles não podem, então você manda dinheiro para eles todos os meses, e eles gastam nas mesmas coisas que você me disse que eu não podia ter porque era ganancioso. Contei a ela que durante aquela conversa, perguntei à minha prima que tipo de roupa e sapato ela usava, eles disseram todas as marcas que eu nunca tive permissão nem de olhar. Eles tiravam férias com o dinheiro da minha mãe, eles foram para o Brasil, Peru e Porto Rico, enquanto eu perdi todas as excursões escolares que exigiam dinheiro. Eu até arranjei um emprego aos 14 anos para ajudar nas compras de casa, e comprar minhas próprias roupas, porque achava que estava custando muito dinheiro para minha mãe. Expliquei que, segundo eles, ela estava enviando pelo menos $600 por mês para lá, isso significaria que ela enviou mais de $170 mil ao longo desses anos. Eu disse a ela que ela poderia ter ajudado a mim e minha irmã a terminar a faculdade, mas, em vez disso, tivemos que pegar um empréstimo estudantil. Eu fiz a ela a seguinte pergunta: e a razão pela qual você nunca comprou ingressos para mim e minha irmã visitar o país de origem, foi porque você não queria que nós víssemos a verdade? A resposta dela foi que ela me trouxe para a América, que eu tive uma vida melhor que a deles, e que eu era um ingrato. Eu disse, e não. Eu simplesmente não me sinto culpado por estar aqui. Se eles realmente quisessem vir para cá, deveriam ter usado os $170 mil que você mandou para eles. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando onde está meu padrasto nisso tudo. A crença dele é que, se a conversa é sobre dinheiro que não é dele, não é problema dele. Nunca foi sobre as roupas ou os sapatos. Eu me senti traído, pois eu queria experimentar o que outras crianças ao meu redor experimentaram, não tudo, mas algumas coisas. Quando criança, eu me sentia péssimo por querer qualquer coisa, porque supostamente não tinha condições. Eu entreguei à minha mãe meus contra-cheques por anos, pensando que os tempos eram muito difíceis, só para descobrir que não tinha nada pelo que me sentir culpado. Sinto que minha infância foi tirada de mim, porque eu queria todas as coisas que uma criança normal pedia. Minha mãe acha que vai morar comigo, como dizer a ela que não vai? Estou planejando comprar uma casa e me mudar. 25 anos, nunca morei sozinha, sou servidora pública, a compra da casa não será problema, vou enfiar no negócio um apartamento que tenho que só me dá dor de cabeça. Assuntando aqui e ali, encontrei bons imóveis, e já comecei a sonhar com minha casa nova, faria isso e aquilo, queria uma camona bem caprichada no quarto, iria pintar a parte de fora de azul, e moraria bem mais perto do meu trabalho. Mas, ao comentar sobre esses planos com minha mãe, ela acha que vai se mudar comigo. Não tenho nada contra ela, claro, mas não a queria nos meus calcanhares. Ela mora a 60 quilômetros da casa da minha avó, a mãe dela, e não me deixa que eu faça o mesmo. Acha que vai junto a mim, faz planos, dá sugestões, me incomoda, além que, minha mãe não é uma pessoa fácil, ela é neurastênica, nervosa, briguenta, arranja confusão até com a sombra, se ofende à toa, é um horror. Não quero que morra, claro, mas também não a quero assombrando a minha vida que pretendo mudar. Como lidar com isso? Alguém tem alguma sugestão que não magoe a minha mãe? Começa a plantar ideia tipo: nossa, tô animada para morar sozinha a primeira vez na minha vida. Tava vendo uns vídeos de dicas para morar sozinha. Vou sair para comemorar que eu vou morar sozinha pela primeira vez. Mãe dela, mas nós já moramos sozinhas, filha, relaxa que vai dar tudo certo. Então ela vai se ofender de qualquer modo, diz logo na cara um não e pronto. Pela descrição ela vai se estressar em qualquer situação, seja dura e finalmente dê um motivo para ela ficar estressada. É bem simples, gente chata se incomoda de qualquer jeito,
merecem ser tratados de forma direta, aí sim terão finalmente algum motivo para armar barraco. Entre uma discussão com e sem motivo eu prefiro uma que pelo menos tem motivo, a própria discussão e reclamação serve de argumento, tá vendo? Por brigas como essa não quero morar com você. Mãe com direito me chamou de homofóbico porque eu não estava interessado em seu filho gay. Isso aconteceu anos atrás, eu trabalhava em um pequeno restaurante que era bastante popular na minha cidade, e nas cidades vizinhas. Tínhamos uma mulher que aparecia na maioria das noites de sexta-feira, quando eu estava trabalhando. Eu normalmente trabalhava no balcão de entrega, mas ocasionalmente esperava nos balcões da frente e de trás. Na maioria das vezes, ela pedia comida para a viagem, mas às vezes, se chegasse com o filho, eles se sentavam no balcão. Então, uma vez, os dois chegaram no final da noite e se sentaram no balcão. Eu estava servindo naquela noite e anotei seus pedidos, eles foram ótimos, como sempre e, de fato, deixaram uma gorjeta grande. Após o turno, saí e comecei a caminhar para casa, morava apenas 10 minutos de lá. Ouço meu nome sendo chamado, me virei e vi a mãe e o filho sentados no capô do carro que estava estacionado em frente ao restaurante. Sabe, meu filho acha você muito legal. Bem, você sabe, eu trato todos com respeito, mas obrigado. Bem, meu filho acha você muito fofo. Ele adoraria ir ver um filme ou comer alguma coisa em algum momento. Detalhe, o filho estava sentado lá o tempo todo. Assim que sua mãe disse isso, ele ficou todo envergonhado. Então eu respondi, bem, agradeço as palavras gentis, mas não sou gay, tenho certeza de que seu filho será um namorado maravilhoso para alguém, boa noite. Começo a me virar e a mãe pula do capô. Você é a de um homofóbico. Eu me virei e disse, senhora, estou cansado, e já é tarde, eu só quero ir para casa. Não sou homofóbico, só não sou gay. Mais uma vez, boa noite. Me virei novamente e comecei a me afastar. Quero minha gorjeta de volta. Deixei $20 para você em uma nota de $10, devolva a do meu dinheiro. Devo dizer que o restaurante tinha grandes janelas de vidro que davam para a rua. Tudo isso foi feito à vista de alguns colegas de trabalho e do meu gerente. Da mesma forma, a mulher nunca voltou mais lá. E esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, então senta o dedão no like. E por favor, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito o OP aqui a continuar com os vídeos. E eu também quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Então é isso pessoal, um cheiro no sovaco e tchau!